Olá, boa tarde, tudo bem? Está começando o programa Vozes da Cidade, aqui na nossa TV Evangelizar, o nosso encontro diário, é isso mesmo. Agora de segunda a sexta, nós estamos aqui juntos na programação da TV Evangelizar. Obrigado pelo seu carinho, como é bom saber que você está aqui junto comigo para Maringá, para mais de 40 cidades em canal aberto e pelo nosso YouTube. Já vai se inscrevendo, você que não está inscrito ainda, TV Evangelizar Oficial. Estamos quase chegando a 2.500.000 inscritos. Se inscreva e receba esse conteúdo todo especial. Hoje quem participa comigo é o psicólogo João Paulo Martins. Seja muito bem-vindo, João Paulo. Obrigado pela presença aqui. Boa tarde. Rafael, agradeço o convite. Por gentileza, pode se sentar para conversar com a gente. Hoje um tema muito importante, as consequências do uso de telas na infância e na adolescência. O psicólogo já está aqui, vai conversar comigo já, mas antes tem matéria, coloca no ar. Uma medida publicada no dia 6 de dezembro no Diário Oficial da União anunciou a criação de um guia para o uso consciente de telas e dispositivos digitais por crianças e adolescentes. A iniciativa institui a criação de um grupo de trabalho pela Secretaria de Comunicação Social, buscando orientar pais e responsáveis sobre o uso de eletrônicos por menores de idade. Matheus tem 12 anos e gosta de interação com o celular e com o tablet. Por esses aparelhos eletrônicos, o menino brinca e conversa com os amigos. Primeiro eu fico assistindo muitos rios, depois eu fico conversando muito com meus amigos em chamada e por mensagens, fico olhando as redes sociais e por meio eu fico jogando também. O pai de Matheus diz que em partes o celular é interessante para o filho, porém tem um limite para que o menino fique com os olhos nos aparelhos. Até uma altura é saudável sim, né? Que ele está adquirindo conhecimento, mas nós como os pais tem que estar sempre fiscalizando o que eles estão vendo, né? Essa iniciativa visa propor estratégias para mitigar o uso excessivo ou inadequado dos dispositivos digitais por crianças e adolescentes e para a proteção desse público ao ambiente digital. O documento considera o crescente uso de dispositivos eletrônicos pelo público mais jovem, com destaque para os celulares e tablets, além das Smart TVs. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, crianças com menos de 2 anos não devem utilizar telas. As de 2 anos até 5 anos só podem utilizar as telas 1 hora por dia. Para o psicólogo Marcos, há um descontrole no impacto do desenvolvimento da criança. O excesso de estímulo é prejudicial. A tela é um estímulo que controla o comportamento, né? A partir que a criança está com um comportamento controlado através de uma tela, impede ela desenvolver o comportamento motor, impede ela desenvolver outras habilidades que seriam importantes. O excesso de estímulos, muitas vezes através da tela, faz que a criança não tenha tanta atenção no que está à sua volta. Então a tela, no período de desenvolvimento ali de 0 a 2 anos, ela é extremamente prejudicial para o desenvolvimento dela enquanto cognitivo, enquanto motor, enquanto relacionamento social. O psicólogo comenta que o guia é uma boa orientação para os responsáveis dessas crianças. A cartilha ela vem como um norte para as famílias, né? Orientar as famílias o princípio, enquanto em questões de tempo de tela, o que seriam os prejuízos a longo prazo, curto e longo prazo, as estratégias de intervenção, estratégias de brincadeiras. Então são coisas assim que a cartilha fundamenta e orienta as famílias, de os pais acessarem a cartilha e pensarem nas estratégias que poderão ser implementadas na casa. Vozes da Cidade de volta aqui na tela da TV Evangelizar, hoje com o psicólogo João Paulo, ele que sempre participava do nosso programa anterior, que era o programa Diálogo. Agora, João Paulo, nós estamos de casa nova, TV Evangelizar, agora daqui ninguém nos tira mais, estamos em prédio próprio. Que bom, Rafael, e parabéns aí pela casa nova, né? Todo o pessoal de casa, que é sempre bom estar aqui com vocês falando sobre saúde, né? Isso. E a coisa mais rica que tem, que nos enobrece, é a nossa saúde, né? Muito bom estar aqui. E hoje, de forma especial, vamos tratar desse tema, uso de telas na infância e na adolescência. Quais são os principais efeitos desse excesso de tela que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão tendo, João? Hoje a gente dá o nome de nanofobia, que é esse excesso de telas, né, na infância e na adolescente. Não está tipificado ainda, né, pelas normas dos transtornos mentais e psíquicos, mas é o nome que se dá, é a nanofobia, né? O que se espera é que isso avance cada vez mais, né, que essas
as falas, né, e dar voz para isso, né, que é o que o seu programa faz, ajude a ter um controle ou um freio a essa ação hoje dentro dessa perspectiva de excessos, né, das telas. Hoje já tem percebido bastantes efeitos aí nocivos a esse excesso, mas quem está em casa, como dosar, como fazer isso, como trabalhar esse tema dentro de casa? Bom, primeiramente a gente precisa perceber quando que isso começa, né? Então, alguns sinais eles vão se tornando um pouco mais visíveis para a família, para os pais, até mesmo para os amigos, né? Para poder identificar. Identificando isso, então nós vamos passar para formas de tratamento. Por quê? Porque esses tipos de comportamentos eles vão provocar depressão, insônia, ansiedade, né? Vão trazendo sintomas psíquicos que vai para além do quarto. Eu poderia destacar algum desses sintomas como carregar o celular a todo instante, a cada 5, 15, 20 minutos, para não correr o risco de ficar sem o equipamento, né? Não conseguir ficar sem o celular por mais de 30 minutos, não conseguir desligar o seu celular, estar sempre atento a uma rede social. A primeira coisa do dia que faz é estar conectado, é estar por dentro do que está acontecendo dentro do seu celular, e isso são sinais claros que algo de errado está acontecendo ali. Para a criança, hoje existe essa pergunta: qual idade seria uma idade legal de eu dar um celular para o meu filho, para ele ter esse celular? Já existe algum estudo relacionado a isso? Olha, particularmente não tem nada que vai evidenciar que tem um momento certo. Eu acho que vai muito do discernimento dos pais poder identificar qual é o momento ou não, né? Eu tenho 3 filhos e, por exemplo, eles não fazem uso de telas, né? E quando acontece esse uso de telas, é para que eles tenham essa interação social com o meio e não estejam alienados a isso. Mas é perceptível que muitas crianças já na tenra infância, né, nos primeiros meses, já têm acesso ao celular. Então, esse movimento touchscreen, de passar o dedo, né, a gente consegue identificar já nos primeiros meses. Mas o ideal mesmo é que as famílias comecem a entender que quando os filhos conseguirem discernir um pouco mais sobre o uso e respeitar o que os pais vão dirigir para eles, aí sim é o momento ideal dele estar oferecendo a tela. Eu estou conversando com o psicólogo João Paulo Martins. A gente está falando sobre as consequências do uso de telas na infância e na adolescência. Daqui a pouquinho a gente continua com essa conversa. Tem mais alguns questionamentos que nós vamos fazer. Você fica atento aqui na programação da TV Evangelizar. É sempre muito bom receber os nossos convidados e dar voz a temas tão importantes como esse. Continua aqui junto com a gente, Vozes da Cidade. Faz uma pequena pausa. Já já eu estou de volta aqui com o psicólogo, falando de forma especial hoje sobre as crianças e os adolescentes neste uso excessivo de telas. Eu volto já já. Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Nosso psicólogo hoje está aqui, junto com a gente, de plantão, conversando com as famílias de Maringá, das mais de 40 cidades que estão nos acompanhando em canal aberto, e você também que nos acompanha através do YouTube. É importante que você possa aí curtir, compartilhar e dar voz a temas tão importantes. Tem uma matéria, já já eu volto com a nossa conversa. Coloca no ar. As crianças estão cada vez mais conectadas. Os brinquedos têm sido substituídos pelos smartphones ou tablets. Mais de 70% delas já têm acesso a esses dispositivos antes mesmo dos 10 anos de idade. É o caso da Gabriela, que tem apenas 6 anos. A mãe procura equilibrar o acesso e as brincadeiras. Não existe, assim, uma rotina específica, né? Eu doso, ela fica ali mais ou menos, pode dizer, por dia umas 2 horas. Agora, ainda que começou uma rotina dela também ir pra escola. Chega da escola, não, agora não é hora de vídeo, vamos brincar. Chega, você já viu o vídeo, por exemplo, pela manhã, então agora é de você ir brincar. Então, ela vai brincar. Quando de manhã não viu o vídeo, ela fala, né? Então, agora, posso ver? Pode ver o vídeo, né? E assim por diante. Esse neuropediatra explica que o uso excessivo pode afetar o desenvolvimento. Vários estudos têm mostrado de que
boa parte do uso excessivo provoca alguns problemas ou distúrbios do desenvolvimento, né? Os mais comuns são sono, problemas de aprendizagem, hábitos de vida inadequados, como falta de atividade física, problemas com alimentação, entre outros, uma porção de outros distúrbios que podem surgir simplesmente pelo uso excessivo ou uso inadequado das mídias sociais e dos eletrônicos. A internet também tem muitas armadilhas para os pequenos. Existe um risco muito grande que é o aliciamento online ou o predador online, que normalmente é uma pessoa mal intencionada, que cria um perfil falso e nesse perfil, normalmente parecido com o da criança, da mesma faixa etária, do mesmo sexo, ele vai se aproximando, gerando confiança para num determinado momento tentar conseguir um encontro físico presencial fora das redes sociais. E esse é um problema também causado pela facilidade dessas crianças aceitarem estranhos no seu círculo de amizades, porque elas não têm a supervisão dos pais. Para garantir a segurança deles, o acesso deve ser limitado e os conteúdos monitorados. E aqui a recomendação é de que até os 2 anos de idade evite-se ao máximo o contato de telas. A partir dos 2 anos até os 5 anos, a recomendação é em torno de 1 hora por dia. Dos 6 até os 10 anos de idade, até 2 horas, 2 horas por dia, e aí dos 11 aos 18 anos, de 2 a 3 horas por dia de uso de telas. Inclusive, uma das pesquisas feitas pelo Comitê Gestor da Internet mostra que são 24 milhões de crianças online e mais da metade dos pais dessas crianças não sabem o que eles fazem. Então, é um problema. Muitas vezes é pela negligência, pela falta de tempo, pela falta de conhecimento, mas é o interesse da segurança daquela criança. A gente não deixa uma criança sozinha numa praça, mas a gente acha que pode deixar ela sozinha na internet. Vozes da Cidade, aqui de volta na sua TV Evangelizar, conferindo o tempo, a temperatura, a previsão do tempo para amanhã aqui na região de Maringá e algumas cidades. Você está conferindo aqui junto comigo no Vozes da Cidade, na sua TV Evangelizar. O psicólogo João Paulo está aqui junto com a gente. Nós estamos falando hoje sobre esse cuidado que as famílias devem ter com o excesso de uso de telas. E esse excesso acaba prejudicando muito a interação entre a família, né, João? Nós percebemos, né, na prática clínica o quanto que isso influencia na socialização. É comum que eu ouça, por exemplo, no consultório, que as pessoas elas não queiram falar mais, elas não queiram ligar mais, elas preferem interagir com as mensagens, interagir com os vídeos, interagir com a notícia, né, mas não mais com a pessoa que está do outro lado. Então, essa identificação traz à luz que o processo de socialização ele vai ficando cada vez mais frágil. A comunicação entre pais e filhos, marido e esposa, ela vai ficando cada vez mais deficitária, porque as pessoas querem se comunicar pela facilidade e não pela funcionalidade do diálogo, né? Eu costumo dizer que quer dizer alguma coisa, ligue, fale, olhe no olho, porque o seu olhar, a sua fala, ela traz expressões, traz movimentos que o celular não vai trazer, né? Que a tela não vai estar apontando para você. E cada vez mais que o indivíduo começa a usar desse mecanismo, ele vai adoecendo mais, porque ele vai se afastando desse movimento cotidiano do olhar no olho, do se comunicar, do falar, e vai emergindo dentro de um adoecimento, dentro de um empobrecimento de voz, de fala que ele pode ter, que acaba às vezes não tendo retorno mais. E também a preocupação se deve também à questão dos conteúdos. Hoje o pai e a mãe acabam para deixar o filho se distraindo, não prestam atenção naquele conteúdo que ele está absorvendo, que isso vai gerar consequências. E consequências muitas vezes graves na relação doméstica, nas relações de trabalho e nas relações sociais. Me permite trazer um exemplo que aconteceu na minha vida. Nós temos 3 filhos e nós decidimos colocar na nossa rotina a palavra papai e mamãe. E a nossa filha ela veio seguindo, falando papai e mamãe. Em um dado momento, ela parou de falar papai e mamãe e começou a dizer pai e mãe. E a gente insistia, não, é papai, é mamãe.
E ela não manifestava pai e mãe. E aí eu disse, olha, dá uma olhadinha na TV, o que ela pode estar assistindo que mudou alguma coisa, porque no nosso comportamento cotidiano nada tinha mudado. Então nós identificamos um desenho que ele falava pai e mãe e não falava papai e mamãe. E aí, identificado isso, nós cortamos isso, percebemos em tempo isso e voltamos à rotina de papai e mamãe, né, sem esse artifício do desenho. E aí isso voltou, né, e até hoje segue. Mas poder identificar esses comportamentos e você atuar em cima faz toda a diferença na vida de uma família, né? É muito mais, né? Eu estou conversando com um psicólogo aqui, João Paulo, é muito mais do que apenas proibir, mas é prestar atenção, poder também assistir junto e ver qual é o tipo de influência que aquele determinado programa, que aquele determinado vídeo está causando no filho e na filha, né? São 3 elementos, ver, ouvir e falar. Eu preciso identificar aonde está a problemática, eu preciso me comunicar com o meu filho, com a pessoa que está à minha volta, né? Pode ser meu cônjuge, meus irmãos, enfim, e depois eu preciso falar, emitir alguma coisa sobre esse conteúdo. E, de novo, ter esse feedback do porquê que ele está acontecendo, né? Muitas vezes os adolescentes, que são as maiores vítimas das telas, né? Eles têm o que falar para os seus pais, mas os pais às vezes só vão proibir. E proibir não vai resolver. O que vai resolver é a gente procurar entender o que está acontecendo. E daí apontar, sugestionar, né, e trazer uma certa unicidade, um diálogo, né? Dar voz a ele, também procurar ser ouvido por ele, que eu acho que é muito importante. E a gente vê que também uma grande causa entre crianças e adolescentes, que quando você acaba cortando um pouco da questão das telas, viram crianças que têm uma irritabilidade muito grande, não sabem lidar, porque a tela, você vê o comercial, você pode passar, mas quando você tira, essa irritação vem. Como lidar com isso? E é estranho que quando essa irritação chega, ele ou ela pode jogar esse equipamento no chão, né? Sim. Então, assim, como que esse indivíduo ele está tão habitolado a esse conteúdo que ele é capaz de jogar isso no chão, de estragar aquilo que é o passatempo preferido dele, né? Nós temos vistos, né, nos noticiários recentes de adolescentes que ateiam fogo em casa, de adolescentes que estão, né, matando pais porque os pais proibiram o uso de tela, né? Dentro e fora do país, a gente tem visto nos noticiários situações como essa acontecendo. Por quê? Porque o adoecimento ele chegou a tal ponto que ele já não tem controle. Ele está num processo de vício que aquilo se transforma como se fosse uma droga sintética, que ele precisa disso para viver. Ele precisa do conteúdo para viver. Alguns deles imaginam que eles podem adoecer, passar mal e não ter o celular para ligar, quiçá, para o médico. Então, ele precisa estar conectado diariamente. E aí ele já está num processo avançado do vício. Este é o psicólogo João Paulo Martins conversando com a gente hoje. Dicas importantes para crianças e adolescentes sobre o uso excessivo de tela. João Paulo, quero agradecer demais a sua participação e agora aqui na nossa nova casa, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês de casa, falando sobre saúde. Saúde da família, saúde dos nossos filhos, da nossa casa, que é muito rico tudo isso. É isso mesmo, é saúde, minha gente, é qualidade de vida, é momentos preciosos que você pode ter aí na sua casa e na sua família. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. É sempre muito bom ter você aqui todos os dias no Vozes da Cidade, na TV Evangelizar. Amanhã eu estou de volta, aqui, direto do estúdio da TV Evangelizar de Maringá. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.